Antes mesmo da gente ter aí uma ideia das proporções do rombo de 40 bilhões de reais da Americanas, que pode ser considerado lógico como uma fraude contábil, a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção com o ocorrido e juntar todas as peças que a gente tem até agora, o máximo de informações possíveis. Há quem diga que os fundos expostos a B2W Digital e Americanas não vão sentir muito no curto prazo, mas será que isso é verdade mesmo? E olha, para quem é um caçador de turnaround aí, e a gente aqui da comunidade não costuma focar muito em ações, mas são dois mercados que se encontram principalmente quando a empresa é locatária de imóveis logísticos e possui certificados no mercado de crédito e também é locatária de imóveis de shoppings. E de imediato, só os fundos imobiliários de logística chamaram a atenção por conta da exposição e vou falar inclusive também das porcentagens, o quanto eles estão expostos aí, mas porque eles são mais famosos do que os FIIs de shoppings. Mas as consequências podem aí se espalhando aos poucos pelo setor e causar quedas aí de curto prazo nesses fundos, dependendo de como a empresa vai saindo aí dos imóveis e deixando as multas para trás. Se isso acontecer, é lógico. Pode ter imóvel com multa contratual que não vai ser pago, inclusive eu tenho aí atualizações sobre isso daí, um movimento bem recente da empresa. Esses imóveis podem passar aí um mês ou até um pouco mais sem inquilino, dependendo da localidade e tal. Principalmente os fundos que têm a exposição a imóveis da Americanas Express, que são aqueles imóveis de rua, de comércio. Lembrando que esses fundos que têm exposição dificilmente vão passar um tempo prejudicial aos cotistas. Pode passar em um mês com um resultado abaixo do esperado, mas, pelo menos, os que a gente vem acompanhando aqui, o XPLG, o BTLG, o BRCO, o GGCR11, entre outros fundos que a gente mostrou aqui no canal, que tem aí uma porcentagem muito pequena de exposição. Porém, é uma empresa que sempre buscou os melhores imóveis e localidade. Então, não tem por que ter tanto medo assim, principalmente porque se vir quedas depois dos fatos relevantes, notícias relacionadas à quebra contratual, é uma janela de oportunidade sem dúvida de preço. O varejo no nosso país é um setor extremamente concorrido, portanto imóveis logísticos que não só atendem o setor de varejo como outros também, teria apenas consequências ali de curto prazo, na minha visão. Antes de eu falar sobre os fundos imobiliários, vamos aí recapitular a situação da Americanas, nesse caso a B2W Digital, que tem o ticker AMER3. As ações já caíram aí já mais de 90%, já estão começando a voltar a subir de novo, nesse momento agora que eu estou gravando, já por conta desses caçadores de turnarounds aí, inclusive muito cuidado com o otimismo aí em negócios cujo houve perca de confiança por falta de transparência e faltas de dados corretos. Significa que todos os valuations, basicamente, de pelo menos aí de 5, 6 anos atrás, que o mercado fez, estava errado, por conta desse esqueleto que estava ali no armário, sendo contabilizado de uma forma que maquiasse os números. É o seguinte, é uma empresa de varejo, com um rombo aí de 40 milhões de reais, para ser exato, que precisa se capitalizar num mercado onde já teve aí perda de confiança. Precisa de uma quantia alta, mesmo assim teria problemas de rolagem de dívida mais para frente. E é um setor que já trabalha com margens muito apertadas. Isso num país que está desacelerando, políticas econômicas aí que já indicam uma provável subida de juros depois dessa desaceleração. Ou seja, mesmo que a economia estivesse num momento de estabilidade, que no nosso país nunca durou aí mais de 9 meses, historicamente, ou seja, essa recuperação milagrosa seria basicamente impossível, ainda que os donos usassem o próprio capital para dar fôlego no começo, que são os sócios majoritários por meio da 3G Capital, que é o Jorge Paulo Lemann, o Marcel Tales e também o Beto Sicupira. Agora, já entrando nesse assunto aí, algo mais recente ainda, a empresa ela soltou em fato relevante, agora há pouco inclusive, que foi a contratação do Banco Rothschild para representá-la nas renegociações de dívida e lidar diretamente com os credores. Na minha opinião, foi uma maneira de quase que blindar a empresa, colocando ali um terceiro na jogada, sem contar a medida de proteção contra a penhora de bens e obrigatoriedade de pagamento de dívida imediato, que foi feito ali em conjunto com a justiça ali do Rio de Janeiro. Então, a gente já pode ver que os movimentos foram bem rápidos, para poder agir, para proteger a empresa.
ainda que seja ali um banco influente, que vai lidar com os credores nacionais e internacionais também, não esconde o fato e muito menos muda, né, o fato que a empresa ela é uma varejista, que tem um modelo de negócio que demanda muito tempo para poder se reorganizar e muita coisa precisaria ser mudado, né, em tão pouco tempo, além de muito capital para isso. O BTG foi o banco que mais se posicionou. Subiu o tom aí, né, com a administração e os sócios, né, não só ele, como o mercado inteiro estão olhando com mais olhos, né, os fundadores, porque ninguém acredita que foi ali falta de atenção apenas. Isso não existe com grandes empreendedores e grandes negócios assim. Quem se ferrou foi quem investiu num negócio que já estava muito caro, com valuation errado, que não era e nem é sofisticado bastante quanto os concorrentes, né, como é o caso da Magalu e da Via Varejo. Agora, o que aconteceu? E eu preciso explicar isso de uma maneira bem simples, né, que todo mundo possa entender. A Americanas, ela tinha como principal modelo de negócio o comprador, que é pegar um produto com um fornecedor para poder revender, paga à vista ou paga os fornecedores em parcelas, o cliente pega ali muitas vezes o produto a prazo, a empresa precisa pegar ali uma quantia com o banco, observa bem. Pega com o fornecedor, só que nessa engrenagem aí existe um porém, é o chamado risco forfeit ou risco sacado, porque o banco ele fica como um terceiro para poder antecipar o pagamento ao fornecedor. Só que essa dívida tem aí uma taxa e um modelo, né, que vai sendo feito aí ao longo do tempo e aos poucos o volume de endividamento pela operação ele vai aumentando, que foi o que aconteceu. Tinha dívidas de fornecedores que já tinham se tornado dívidas financeiras e foi contabilizado de uma maneira que maquiasse o valor total. Isso ficou muito evidente logo quando o CEO ele deu uma declaração do porquê que ele tinha saído da empresa e do que é que realmente estava acontecendo ali com a contabilidade. Eu ouvi críticas sobre ele, né, sobre a falta, principalmente de detalhes, né, e inconsistências no que ele estava falando. Só que ele é um executivo com um nome muito forte no setor financeiro, né? O Sérgio Rial, que inclusive ele foi CEO do próprio Santander, que é um dos grandes credores aí da empresa. E logo na entrada, não só ele, como o SFO também viram problemas, né, de transparência e inconsistência nos balanços, dívidas que não estavam sendo contabilizadas da forma correta e um rombo com isso astronômico. E olha que até ali eram somente 20 bilhões, agora já dobrou esse número aí. Ele chegou lá para fazer um upgrade e acabou vendo muita coisa ali debaixo do tapete. Agora a pergunta que fica é, por que demorou tanto tempo sem que o 3G Capital soubesse dessas inconsistências aí? Né? Até onde eles sabiam, a Americanas era o ouro do varejo, né? Em questão de volume, é claro. Por que o negócio ficaria com má administração e com dados ao relento? Não é muito estranho isso? Então, isso gera muita desconfiança do mercado nas empresas que o 3G tem participações, como é o exemplo da própria Ambev, né, que não tem nada a ver e mesmo assim ela teve queda na bolsa. Muitos investidores acabaram saindo das posições por conta disso, né, pela falta de confiança que houve aí. A sorte é que a Ambev ela tem ali um modelo de negócio bem diferente e isso acaba não respingando tanto ali diretamente. Só em questão de especulação mesmo, né? Para você ver que o buraco é bem mais embaixo do que foi falado no início, né? No mercado. A gente sabe que os sócios têm uma rede de influência muito grande, né? E com certeza o negócio iria ser blindado e fundos comprariam posições para as ações não ficarem no ralo. Os movimentos mais recentes da empresa, e inclusive isso é algo aí para você ficar ligado, é que ela está se preparando para emitir CRIs de pagamento de reembolso de aluguéis, multas, resumidamente. Lembrando que essa é uma modalidade muito nova de certificado, mas é uma maneira ali de continuar operando normalmente, pelo menos no curto prazo. Algo que é extremamente arrojado, dado esse momento ruim aí. Então, a gente vai ver aí se isso vai ter resultado de verdade quando realmente for emitido e já tiverem sido comprados, né? Acredito que os sócios vão ter que dar muito aperto de mãos aí e usar bastante a influência. Os fundos, né, imobiliários que mais têm exposição, e eu vou começar logo com o Max R11, né, o Max Retail, que é o fundo mais exposto a Americanas, porque tem lojas de rua, né, de comércio de rua locados por ela. No portfólio, o fundo tem 10 imóveis e 6 são locados
para as Americanas. Esses imóveis são imóveis para lojistas, tá? Lojas de rua, comércio de rua. Então não tem a mesma dificuldade que imóveis logísticos. Afinal, o valor é bem mais acessível a diversos outros tipos de locatários e negócios. Lembrando que é a gestão e a administração mais parada do segmento. Mas tem aí 4.000 cotistas, quase nunca passa disso. Agora vamos para outro fundo imobiliário que tem exposição. O BRCO11, o Bradesco Logística, que a gente já trouxe aqui no canal também. Ele tem uma exposição a B2W, Americanas, que vai ter um total aí de 8% da receita por locatário. O BTLG11, que a gente já trouxe aqui também, tem o imóvel em Ribeirão Preto, locado pelas Americanas, pelo menos é um imóvel só. O GGCR11 tem um imóvel locado por ela também. O XPLG11 tem uma exposição de 8% da receita por locatário e o LVBI11 tem uma exposição aí de 7%, como você pode ver aí na tela. Lembrando que essas informações elas são recentes, tá? Assim que tiver alguma novidade ou fato relevante dos FIIs que tem exposição, eu venho aqui e te informo. Caso haja consequências sérias também, principalmente. É um momento de atenção, mas sem alarde, porque de todos os FIIs, o que mais tem exposição é o Max Retail. O restante são exposições muito pequenas que dificilmente os imóveis vão passar muito tempo sem serem locados, em um cenário bem ruim. Exatamente porque a Americanas, ela, apesar desses problemas aí, sempre teve uma preocupação em procurar os melhores imóveis. Não esquece o like, se inscreva e ative o sininho de notificações, tá? Os inscritos têm a preferência aí nas sugestões. Outra coisa importante, não deixa de dar a sua opinião ou visão de mercado, principalmente se você tiver o interesse ou for cotista de um desses FIIs aí que tem exposição a Americanas, ou até mesmo esteja interessado nas ações ou seja investidor de AMER3. E se for o caso, cuidado e atenção, porque estamos num ciclo muito ruim para o varejo, E é uma empresa que, se entrar em recuperação judicial, vai ser uma das maiores do país e em um setor extremamente competitivo. E antes que eu me esqueça, na descrição e no primeiro comentário, eu estou deixando a planilha de investimentos que eu uso para o controle dos meus investimentos. Acredito que, assim como me ajuda, vai te ajudar também, com divisão de classe de ativo, ganho de capital, dividendos, porcentagem de cada classe de ativo, ganhos e prejuízos. E falando nisso, a declaração de imposto de renda fica muito mais fácil, exatamente pela organização. E para quem paga DARF, mesmo que tenha contador, é uma mão na roda. Valeu, um grande abraço e até a próxima.